Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu vim trazer para você aqui 5 princípios básicos para você administrar conflitos. Então seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Valquíria Gonçalves. Se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Estamos dando sequência então no nosso estudo bíblico, onde nós vamos trazer embasamentos da Bíblia para nos auxiliar a gerenciar os nossos conflitos. Então eu trago aqui hoje 5 princípios básicos que nós podemos, e precisamos nos basear para poder administrar conflitos do nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos conflitos no trabalho, com as pessoas que nós amamos também, né? Família, filhos, esposo, né? Cônjuge. Nós temos conflitos que muitas vezes nos abalam e nós ficamos sem saber como administrar, como lidar com isso. Então, se você se encontra numa situação assim, ou se você já passou por isso, né, vamos avaliar, vamos fazer agora um estudo, vamos pensar como nós podemos agir diante dessas situações para que a gente possa ter um resultado positivo, né? Então, Deus, ele nos ensina muito sobre o amor. Deus nos ensina na sua palavra, Jesus veio pregando sobre o amor. Lá em João 13:35, ele fala: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Então ele nos ensina que nós, para representar a Jesus, representar que nós aprendemos com ele, nós temos que manifestar o amor. Então o amor, ele já é um ingrediente fundamental para que a gente possa lidar com os conflitos de uma maneira sábia, de uma maneira edificante. Nós precisamos entender que quando algo está contra nós, não é contra a nossa pessoa, mas talvez contra a nossa ideia, contra a nossa posição. Às vezes você manifesta a sua opinião e as pessoas estão contra a tua opinião, mas nem por isso elas são contra você. E da mesma maneira, você também deve manifestar a sua contrariedade às ideias que não fecham com as suas, mas não com as pessoas, não com raiva, com ira. Aí faz a diferença nós termos o amor, né? Quando alguém na nossa casa faz algo diferente do que aquilo que nós esperamos, quando os filhos se comportam de uma maneira errada, não foi como você ensinou, mas você recebe aquilo, né? Naquele momento você precisa corrigir, você precisa tomar uma atitude, mas você não deixa de amá-lo, né? É sempre assim, a gente vai corrigir, a gente fica até bravo naquela hora, mas a gente não deixa de amar. Então o amor, ele prevalece. Então eu vou saber corrigir sem punir de uma maneira demasiada, de uma maneira exagerada. Eu vou saber corrigir com amor, porque é meu filho, né? Porque é minha filha. Então a mesma coisa quando nós lidamos com as outras pessoas. Né? Quando o teu esposo, a tua esposa faz algo que te desagrada, você se chateia, mas você tem amor por aquela pessoa, então você vai dosar a maneira como você vai agir, cobrar, como você vai rebater, né? Aquela ideia daquele comportamento. Então nós precisamos fazer uma análise do comportamento e daí estarmos primeiramente embasados no amor, para saber lidar com essa pessoa que é contra o comportamento dela, contra a ideia dela, contra a forma como ela está pensando em respeito àquele assunto. Na nossa vida externa, né, com as pessoas fora da nossa família, nosso trabalho, por exemplo, amigos, né, familiares mais distantes, né, que não estão dentro da tua casa, relacionados dentro da tua casa, da tua convivência diária, é da mesma forma, né? Se Deus nos ensina o amor, nós temos que lidar com as pessoas com amor, mesmo aquelas pessoas que são nossos amigos de trabalho, né? Nossos amigos pessoais. Então, são pessoas que nós também amamos, devemos amar, é o que a palavra nos ensina, né? Então, se essas pessoas também são contrárias às nossas opiniões, são contrárias às nossas ideias, nós precisamos entender e, da mesma maneira, agir com amor. Nós precisamos começar a fazer uma análise que aquela ideia é contra a minha ideia. Eu não concordo, ele não concorda, ele agiu de uma maneira, né, que eu achei que não era necessário, mas enfim, primeiro lugar eu tenho que saber que eu tenho amor por aquela vida. Se eu tiver isso muito forte,
com certeza eu já vou ter um ingrediente muito importante para lidar com os conflitos. Eu tenho amor por aquela vida, eu tenho uma empatia, né? Eu consigo tentar me colocar no lugar dela. Eu consigo tentar ver qual foi o ângulo que ela estava vendo as coisas, né? Nós não somos o dono da verdade. Nós não somos a verdade absoluta, né? Que nós sabemos, que nós temos. Então, nós precisamos também entender que existe um outro ponto de vista, que existe uma outra tendência, né? Que pessoas foram criadas de uma outra maneira, né? E muitas vezes os valores, eles vêm atrelados a isso. Quando você tem uma criação, uma certa forma de ver as coisas, conforme a tua família te ensinou, te instruiu, conforme a tua criação, uns foram criados dentro de uma doutrina religiosa, dentro de uma igreja, outros não. Uns foram criados por pais, outros por avós. Uns foram criados com mais liberdade, outros com uma criação mais rígida. Então, cada um tem a sua forma de ver e de pensar, né? E nós não podemos definir qual é o certo, qual é o errado, nem sempre tem. Às vezes sim, às vezes são coisas, né, que a pessoa erra realmente conosco, nós erramos, mas muitas vezes não é nem um erro em si, mas um desacordo de ideias, uma diferença de visão das coisas. Isso é bem importante a gente começar a pensar antes de generalizar, antes de fazer com que aquele conflito se torne realmente algo muito grande, muito expansivo, que chateia, né, e que leva a consequências não agradáveis, não esperadas, certo? Então esse é uma primeira reflexão que nós podemos fazer. Uma dica que eu gostaria de trazer, junto com isso que Deus nos ensina, é onde nós estamos focando o nosso olhar. Muitas vezes algo que não foi legal, alguma coisa uma atitude, né? O conflito em si que acontece, ele nos tem levado a uma tendência que nós generalizamos e nós focamos de uma maneira demasiada nele, esquecendo de olhar para as qualidades daquela pessoa, para os momentos vividos agradáveis juntos àquela pessoa, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes eu tenho percebido que há amizades que terminam por um simples fato que acontece. Há famílias que deixam os laços tão fortes, que são laços familiares, eles serem rompidos por às vezes um fato determinante, por às vezes um conflito determinante ali, e ele acaba banindo uma história de uma vida inteira. Então nós precisamos entender que um fato, um conflito, ele não responde, ele não fala pela vida inteira de uma pessoa, pela personalidade dela, pelo que ela é. Mas nós precisamos avaliar o que essa pessoa foi durante todo esse período que nós a conhecemos. Será que esse simples atrito, esse desafeto que aconteceu, ele é determinante? Ele titula aquela pessoa a ser assim? Ela nunca foi assim, ela nunca te ofendeu. Aí chegou um momento que ela te fez uma ofensa, ela errou, ela pecou, ela fez algo errado. Mas será que esse fato, ele é determinante, ele é maior do que toda a construção que ela fez durante esse tempo que vocês conviveram, se conheceram e tinham amizade, tinham momentos agradáveis? Apaga tudo isso? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Todos nós somos passíveis de erro. E aí a gente precisa entender, a gente precisa compreender que às vezes a pessoa não estava num dia bom, às vezes a forma como ela viu as coisas foi tão forte, aquela visão, que ela tomou aquela atitude precipitada, que ela errou, né? Mas aí você pode pensar assim, bom, mas se ela errou comigo, ela precisa me pedir perdão. Ela precisa se desculpar para que a gente volte a ter aquela amizade, aquele laço, né? Se frequentar a casa, enfim. Mas aqui eu quero trazer para você esse primeiro princípio básico que nós precisamos trazer, que é o princípio da iniciativa. Você precisa tomar a iniciativa. Sabe por quê?
Porque você é conhecedor da palavra, você está aqui, não é por acaso que você parou nesse vídeo, não é por acaso que você está assistindo esse estudo, não é por acaso que você tem se interessado pelas coisas de Deus. Você tem buscado isso para que você seja uma pessoa mais evoluída. Você tem buscado para que você seja uma pessoa que possa auxiliar, para que seja, para que tenha um crescimento. Você está subindo degraus na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Então, parabéns a você que está buscando esse crescimento, parabéns a você que está interessado em poder lidar melhor com as situações de conflito, em poder lidar melhor com as situações da vida, porque isso é da vida, nós vamos sempre ter conflitos na nossa vida, vamos ter problemas. Né? E faz parte da vida. E isso é bom. Sabe por quê? Porque isso faz você crescer, faz você ampliar a sua visão, faz você evoluir. Então hoje você é uma pessoa mais evoluída, né? Um pouquinho mais do que você era ontem. Então você é uma pessoa mais evoluída, você é uma pessoa mais entendida. E aí você toma a iniciativa. Esse é o primeiro princípio básico que eu quero trazer aqui para você. Tome a iniciativa de mostrar para esta pessoa que ela precisa corrigir os seus erros, que ela errou com você, né? Com amor. Você vai mostrar isso com amor. Mostre para ela que ela errou de uma maneira com sabedoria. Mas como eu posso fazer isso? Uma das dicas é que você tome a iniciativa de talvez se desculpar, pedir perdão. Nossa, mas ela errou comigo e eu vou pedir perdão. Gente, isso é difícil, né? Pois é, mas você é uma pessoa mais evoluída, lembra? Então, você pode sim tomar a iniciativa. Estamos com alguma rusga? Estamos de mal? Estamos arranhada a nossa relação? Vem cá, deixa eu te pedir perdão. Se eu te fiz alguma coisa, se eu te motivei a tu me ofender daquela maneira, a tu ser tão rude comigo, me perdoa. Eu não fiz por querer, eu não sei no que eu errei, mas me perdoa. Quando você falar isso, a pessoa vai desarmar. A pessoa vai desarmar porque foi ela que errou com você. E aí ela vai dizer: nossa, não é você que tem que me pedir perdão, sou eu, porque eu fiz isso, eu não precisava ter exagerado, eu não precisava ter feito dessa forma. E ali vai se dar um desmancha-conflito. Ali vocês vão se perdoar. Vai haver ali um entendimento mútuo. Vai haver ali um quebrantar de coração, né? O perdão tem esse poder de quebrantar o coração. O perdão tem esse poder de trazer a pessoa para perto de você de uma maneira despida de orgulho. Isso é muito importante, isso é muito forte. Então você, que é uma pessoa mais evoluída, que está buscando um conhecimento, que está buscando crescer, que está buscando se aproximar mais de Deus, se aproximar mais das bênçãos de Deus para a sua vida. Você, primeiro princípio básico, tome a iniciativa. Anota isso para você, anota aí onde você tem o seu caderninho de anotações. Anota para você. Tome iniciativa, peça perdão, né? Compreenda, vocês vão abrir um diálogo nesse momento. Vai haver um diálogo que não estava acontecendo. E isso nós vamos estar vendo já em seguida sobre o segundo princípio que a gente deve seguir. Então, o primeiro que eu quero compartilhar é isso. Tome a iniciativa, porque Jesus nos ensinou a fazer isso. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, não é verdade? 70 vezes 7 nós devemos perdoar. Então, quantas vezes for necessárias nós devemos perdoar? E aí a gente pode se perguntar, você pode pensar, mas tem que ser muito bobo, né? Pra estar sempre perdoando. Não. Você está sendo uma pessoa rica, você está sendo uma pessoa muito evoluída, mas é necessário o diálogo, né? É necessário você mostrar. E como que você vai mostrar para as pessoas? Sendo imitadores de Jesus, mostrando o amor, né? Isso contagia. As pessoas que estão à tua volta, elas se desarmam. Elas não vão mais conseguir vir com toda aquela armação para cima de você, né? Quando você quebra, né, com o teu perdão, com o teu amor, são atitudes de sabedoria para poder lidar com os conflitos.
né? Imagina que você tem lá um chefe muito brabo, né? Um chefe grosso, estúpido, que vai lá e xinga e fala, e você não sabe como lidar com aquele conflito, né? Ele tá errando, com certeza, ele que tá errado. Mas se você chegar com sabedoria, você chegar com amor por aquela vida, sabendo que ele está agindo errado, mas que ele está sendo enganado pelo inimigo, ele está sendo usado, né, por uma potestade para ser uma pessoa assim tão ruim. Ele lá dentro, ele precisa de ajuda, né? Então se você chega para aquela pessoa e diz: "Nossa, olha, eu não sei se eu fiz algo tão errado, eu não sei se eu tenho sido tão ruim, se eu tenho realmente, né? Mas me desculpa, me perdoa, eu quero o seu perdão. Por que que eu tenho, né, desapontado tanto essa empresa?" Imagina você dizer isso à pessoa que está passando por esse conflito, dizer para o seu chefe: "Me perdoa, eu não tenho sido mesmo um bom funcionário porque eu só tenho essas suas reclamações. O senhor realmente está muito irado comigo. Eu devo ter feito algo muito errado, mas me perdoa, me mostra o que que eu fiz de tão errado que eu quero corrigir. Eu estou muito arrependido de ter causado toda essa ira." Imagina a pessoa falar isso. Esse chefe vai se desmanchar. Ele vai dizer: "Não, nossa, desculpa, acho que eu exagerei. Eu que peço perdão. Eu que peço perdão, eu acho que eu exagerei, eu acho que eu ando muito nervoso, eu acho que eu ando muito, né? Talvez essa pessoa tenha agido assim na casa dele. E quando você fizer isso, esse chefe vai ser tocado. E quando chegar na sua casa, ele vai pedir perdão para a esposa, porque ele também está sendo rude com ela. Ele vai pedir perdão para os filhos, porque ele tem corrigido de uma maneira errada. Então, olha quanto vai desencadear a sua atitude desse princípio. Então, isso é bem importante. Quando você faz, quando você toma as atitudes corretas, quando você usa os princípios bíblicos para gerir a sua vida, você impacta na vida de outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, segundo princípio que eu quero trazer para nós é: examine a sua própria vida. A palavra de Deus diz que quando você levar uma oferta ao altar, você deve pensar se você está em atrito com algum irmão. Se você está com algum atrito com alguém, você precisa voltar lá, fazer as pazes com o seu irmão e depois voltar no altar e entregar a sua oferta para que ela seja recebida por Deus, para que ela tenha realmente, né, o sentido de ter sido ofertada de coração. Por que Deus fala isso? Porque nós precisamos estar com o nosso coração limpo. E esse examinar a nossa própria vida também nos faz ver que nós também estamos fazendo parte daquele conflito. Então, nem sempre a pessoa pode ter errado conosco, pode ter exagerado. Mas se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que nós também demos um pouquinho de motivo. Nós também falhamos, nós também participamos, porque nada acontece por nada, involuntariamente, né? É muito raro. Normalmente a gente está dando alguma oportunidade para que aquilo aconteça. Não deveria acontecer, mas a gente também não tomou, às vezes, todas as precauções que nós deveríamos. Então a palavra diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Nós devemos, lá em Gálatas 61 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, a primeira coisa, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas querendo apontar o dedo, né? É muito comum a gente ver o erro do outro. Tem uma palavra, não vou lembrar o versículo agora, né? Mas Jesus fala quando o homem diz, né? Quando ele diz para aquele homem que quer tirar o cisco do teu irmão enquanto tu está com uma trave encravada no teu olho. Então, às vezes, a gente só vê o defeito do outro. O outro está errado, o outro está fazendo algo que não é legal, o outro está pecando nisso, pecando naquilo. Olha como ele faz, olha como ele fala, olha como ele é. E nós estamos como, né? Muitas vezes estamos deixando de fazer o que Deus nos mandou porque nós estamos olhando para o defeito dos outros.
Nós estamos olhando, tentando achar um defeito, tentando apontar o dedo, tentando condenar, quando nós estamos fazendo pior, porque nós não estamos nem tentando fazer algo melhor. Às vezes tem alguém lá fazendo a obra, né? Às vezes tem alguém lá falando de Deus e a gente tá ali, ai, olha como ele fala, olha como ela fala, olha, ai, tá falando, mas não sei o quê. E você? Você tá falando também? Você tá fazendo a sua parte? Muitas vezes não. Muitas vezes você não tá fazendo a sua parte, você fica ali de braços cruzados, dizendo não, mas eu não tô preparado. E fica condenando quem é ousado. Quem é ousado e vai lá e faz. Então não condena, né? Não olha o cisco, né, no olho do outro. Olha que no teu tem uma trave cravada e você não consegue enxergar. Então examine-se a si mesmo, né? A gente às vezes precisa se examinar, olhar por que está gerando esse conflito, por que na minha casa as coisas estão acontecendo dessa forma, por que o meu filho está agindo assim, por que o meu esposo está agindo assim, onde eu estou participando disso inconscientemente, involuntariamente, mas eu estou conduzindo para que as coisas aconteçam assim, de uma maneira que eu não quero. Então eu preciso me examinar. Eu preciso me examinar onde eu estou participativa, onde eu estou omissa. Eu posso estar sendo omissa em algo e eu precisaria estar mais participativa. Eu só estou vendo as coisas acontecer. Então, eu preciso fazer essa reflexão, me examinar para ver onde eu preciso também atuar. Se nós queremos mudança, nós precisamos ser a mudança, não é verdade? Então, esse é um princípio muito importante, nós fazermos um exame, né? Examinar a nós mesmos, fazer uma reflexão profunda, detalhada, né? Com calma, faz uma análise lá, bem tranquila e pensa aqui, ali, né? O que Deus faria? O que Deus gostaria que eu fizesse? Importante a gente ter isso, né? Bom, o terceiro princípio que ele se enquadra junto nesses princípios que nós vimos. Ele é corrigir com um espírito de brandura e humildade. O que é isso para que a gente possa entender? Corrigir com um espírito de brandura e humildade é o princípio básico que Deus nos ensina. Jesus agia dessa forma. Ele era perfeito, né? Ele era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E ele se fez carne, se fez homem, viveu aqui entre nós, habitou e passou por todas as coisas que nós passamos, sentiu todos os desafios que nós sentimos. Então ele teve tentações, ele teve desafios, ele teve tristeza, ele chorou, né? Mas ele tinha toda essa mansidão. E ele nos ensina, claro que nós não somos como Deus, nós nunca vamos ser como ele, mas nós precisamos buscar nos assemelhar a ele. Então nós precisamos corrigir com mansidão, um espírito de mansidão e brandura. Como eu falei ali no início, né? Como a gente age com nossos filhos, pelo menos a maioria das pessoas deveria agir assim, né? Hoje nós vemos tantas atrocidades que tem coisas fora da curva, né? Que a gente não pode nem comparar, que são atrocidades de pessoas que castigam seus filhos, que matam seus filhos, que espancam seus filhos, né? Isso não é algo das pessoas que nós convivemos. Nós vivemos com pessoas que amam seus filhos, né? Com mães, pais que dão a vida pelos seus filhos, que provê, né, o alimento, que busca fazer o seu melhor. Então, é assim que nós corrigimos eles, né? Com todo o amor, né? Pontuando aquilo que é necessário mudar, aquilo que nós precisamos que eles alertem, né? E uma das maneiras muito bacanas de corrigir com brandura, com amor, com espírito de mansidão, seja seus filhos, seja alguém no seu trabalho, algum colega, seja na vida pessoal, né? Seja uma amiga que veio conversar com você, um amigo que precisa de um aconselhamento. Uma das maneiras é você mostrar o porquê, né? O motivo do qual você está
colocando ali a sua opinião. Por que as coisas devem ser feitas dessa forma, né? Por exemplo, por que eu não quero que o meu filho esteja em tal lugar? Por que eu não quero que ele coma tal alimento? Explicar a consequência daquilo. Isso faz mal porque não sei o que, né? Você está na rua, você corre o risco de acontecer tal coisa. Explicar com amor, né? Mostrar que é um sentimento de proteger, né? Aconselhar uma amiga, um amigo a não tomar tal atitude. Não, não faça isso, porque veja bem, né? Você fizer isso, você vai sofrer essa consequência, né? Se você separar do seu marido, vocês vão ter conflitos, vocês vão se entristecer, né? Você vai precisar suportar uma situação sozinha, quem sabe vocês conversam, consertam, enfim, mostrar qual é a consequência se a pessoa insistir naquela atitude e qual é a consequência se ela seguir o seu conselho. Isso é muito bacana, é uma forma de corrigir com amor. Olha só, não faça mais dessa forma, porque isso aqui que você fez prejudicou nisso, causou tristeza, né? Foi muito grosseiro, fiquei triste, fiquei chateada, magoada, mas assim, né? Numa próxima vez, quando você quiser me falar algo, pode falar, mas fala assim, fala assado, escolhe quando a gente está sozinho, não fala na frente dos outros, enfim. Você falar com amor, você está corrigindo com brandura, né? O esposo, a esposa, ai, olha só, não gostei do que você falou hoje, tinha visita, você fez isso, você fez aquilo, né? Você falar com amor, não brigar, não chegar. Por que é que tu fez isso? Por que é que tu falou aquilo? Olha a maneira que tu me tratou. Não, não, você está se igualando, você está piorando as coisas. Então você precisa corrigir com amor. Bah, olha só, deixa eu te fazer um pedido, por favor. Quando você precisar me falar alguma coisa, não fala na frente das outras pessoas. Fala comigo depois, fala em outro momento, né? Não me expõe, não faz esse tipo de brincadeira. Enfim, fala, se você falar com essa mansidão, com esse amor, mostrando que você realmente ficou triste, mostrando teu sentimento, com certeza você vai impactar a outra pessoa e ela vai entender, né? Isso é mansidão. Jesus falava em parábolas, né? Então, o que ele dizia? Olha que incrível isso. Olha que incrível, né? Que veio um insight agora aqui para mim assim, de uma parábola que Jesus falou assim: as árvores que dão bons frutos e as árvores que não dão bons frutos. E ele falou da árvore que dava bom fruto, que ela iria continuar, que ela seguiria e daria muitos e muitos frutos, e elas são proveitosas. E a árvore que não dava frutos seria cortada e lançada ao fogo. Aquilo que não desse fruto, que não produzisse, ele estava falando uma palavra, uma parábola. Mas ele falou com amor, com uma expertise incrível, e onde nós entendemos que se nós, nosso espírito, nossa alma, nossa pessoa não estiver dando bons frutos, nós vamos perecer, nós vamos ser lançados no fogo, nós vamos ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas ele falou isso com uma sabedoria, com uma forma tão incrível que não soou pesado, né? Ele poderia ter dito, ou vocês fazem a obra e fazem tudo certo para que vocês possam ir morar no céu, ou vocês vão para o inferno. Mas ele não falou assim, né? Ele falou com amor, ele fez uma comparação das árvores, né? Dos galhos, galhos secos seriam lançados no fogo, só serve para queimar, não dá fruto. Então nós entendemos a mensagem, mas aquilo soa com amor, aquilo soa com uma reflexão que nós podemos entender o que Deus realmente quer de nós. E é assim que nós precisamos praticar a nossa comunicação, a nossa exortação com as pessoas, de uma forma que eles entendam que o fim, o objetivo final é o bem comum, é o bem para nós, é o bem para todos, é que nós nos entendemos, é que as coisas fluam bem, né? Eu não quero ter vantagem sobre o meu próximo, eu não quero brigar, eu não quero mostrar que eu sou melhor, eu não quero ser mais que alguém, não. Eu quero que nós nos entendemos, que ele prospere, que ele progrida, que as coisas dele vão bem, que as ideias dele sejam abençoadas e as minhas também. Assim é na família, assim é no casal. Então isso é bem importante. Então o quarto princípio que eu quero trazer para nós é: resolva o conflito protegendo
o nome do seu irmão. Olha que interessante. Eu não devo, não posso expor o meu irmão. Eu não posso expor a pessoa que está tendo conflito comigo só para me vangloriar ou para me ter vantagem, ter a opinião das pessoas ao meu favor, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas expõem, às vezes até na internet, vai lá no Facebook, posta lá a mensagem que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, para que as pessoas que estão vendo elas compactuem com a sua ideia e condenem o outro, né? Do qual você está ali falando. Então, não faça isso. Não exponha as pessoas. Quer ver um exemplo familiar? Quando vai alguém na sua casa e o seu filho, né, fez algo que você não gostou ontem e você teve um conflito e você estava corrigindo, você corrigiu com ele ontem lá. E aí hoje você recebe uma visita. Não conta para a visita o que aconteceu. Não conta para as pessoas, não expõe o teu filho, ele vai ficar com vergonha. Ele vai se sentir constrangido naquela mesa de almoço, todo mundo ali conversando, e você expor algo que ele fez, que você já corrigiu, que ele se envergonhou. Isso vai trazer algo para ele muito sério, algo muito grave. Ele começa a ter traumas, ele começa a ter no seu inconsciente um monte de bloqueios, né? Então a gente não pode fazer isso, não exponha. Aqui Deus fala na sua palavra, já nos instruindo, não expor. Então no filho, na criança, no adolescente, é ainda mais forte o reflexo que isso causa. Então, não faça isso, não exponha. Imagina, você teve um conflito com o teu esposo, vocês estão tentando resolver as coisas, e aí chega uma visita, um casal, e vocês começam, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, né? Porque tinha que ver ontem o jeito que ela falou comigo, porque tinha que ver. Não façam isso. Se vocês estão conversando com um casal de aconselhamento, é diferente. Vocês vão conversar, vocês vão contar de uma maneira diferente, também não ofendendo, não trazendo, né, mas contar e aí sim ouvir um aconselhamento. Se é um casal espiritual, evoluído, casal de pastores, se é alguém que vai te aconselhar e que vai agregar na tua vida. Mas não conte para os seus amigos, né, para sua irmã, seu irmão, cunhado que foi lá visitar, começar a contar os conflitos do casal. Não exponha o amor da sua vida. Não exponha o seu marido, não exponha a sua esposa a uma situação dessas. Isso é muito ruim. Vocês começam a denegrir a imagem do casal. Isso não é bacana. Então, a palavra nos instrui que nós devemos em sigilo. Corrige, conversa, se entende, né? Procure pessoas que vão agregar, pessoas que possam aconselhar de uma maneira sábia. Aí sim você pode contar, mas não exponha o conflito. E se for com alguém de fora? Se for com alguém que te ofendeu pela internet? Se for alguém que te mandou um WhatsApp desaforado? Se for... Não exponha essa pessoa. Não exponha. Resolva o conflito, não exponha, porque isso não vai trazer benefício nenhum para você. E você mostra que você não é uma pessoa muito evoluída quando você faz esse tipo de atitude. Quando você tenta denegrir a imagem de alguém, né? Para que os outros estejam a seu favor. Isso não é uma atitude sábia. Então esse princípio ele é bem importante. Você resolver o conflito protegendo o nome daquela pessoa, porque você vai interceder por ela. Você vai começar a trabalhar na vida dela. Você tem que ser uma pessoa de edificar, né? Nós estamos aqui buscando os 5 princípios básicos para resolver os conflitos de uma maneira sábia, evoluída, baseada na palavra de Deus. Então, a minha postura, ela tem que ser de recuperar essa pessoa que está agindo errado, que está difamando, que está sendo grosseira, que está sendo uma pessoa não muito evoluída. Eu preciso tentar que ela enxergue as coisas de um sentido verdadeiro. Ela está vendo de uma maneira distorcida, ela está agindo errado. Eu já consegui ter a convicção disso. Não é uma questão de troca de opiniões, ela realmente está errando. Então eu preciso corrigir. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso com uma conversa, né? Eu posso fazer isso com uma mensagem, uma ligação. Eu posso fazer isso de várias maneiras, e principalmente orando e intercedendo por aquela pessoa.
Isso é muito importante, a oração é importante. Então, essa pessoa vai ser corrigida, ela vai ser exortada com amor, né, com sabedoria, e eu não vou expor o nome dela, eu não vou ficar fazendo conflito, expor às vezes para a família, né? A mesma coisa o casal, aí vem a sogra, né, visitar, e aí a pessoa fica falando, né? Ah, porque é seu filho? Ah, porque é sua filha? Que feio, né? Isso não edifica. Isso não edifica. Isso é uma atitude de uma pessoa que não está sendo sábia, não está buscando a sabedoria de Deus. Então, se você faz isso, se você já fez isso, não faça. Se você tem esse costume, esses hábitos que não são muito bacanas, começa a corrigir, né? Nós estamos aqui sempre para melhorar a cada dia. Então, começa a corrigir isso, né? Você pode sim se aconselhar. Às vezes a sogra, o sogro são pessoas boas para conversar, para ter conselhos, para a gente contar, depende do entendimento, da intimidade que você tem, para falar sobre aquela pessoa. Mas fale com amor, fale com cuidado, sem ofender, sem expor, né? E tentando sempre buscar harmonizar, né? A admiração das pessoas, né? Você edifica a pessoa, né? Você tem que focar nas suas qualidades, né? Você tem que focar nos seus valores, o valor que aquela pessoa tem, né? A qualidade que ela tem, aquilo que ela tem de bom. Com certeza, quando você foca naquilo ali, os defeitos, as coisas ruins, elas diminuem. Elas têm uma proporção muito menor do que a gente, né, potencializa muitas vezes. Então, foque nos valores, não exponha essa pessoa, independente do nível de relação que você tem, tá bom? E o quinto princípio, né, que eu quero trazer aqui para nós encerrar esse estudo, é o princípio de levar a batalha espiritual a sério. Então, a batalha espiritual, ela é muito real. Ela é algo tão real quanto a nossa vida terrena, né? A batalha espiritual, ela acontece, ela existe, ela está presente nas nossas vidas. Então, muitas vezes, esses conflitos, nós estamos aqui falando sobre 5 princípios básicos para vencer e administrar conflitos. Esses conflitos, eles muitas vezes, a maioria das vezes, eles estão relacionados a batalhas espirituais. Às vezes, as pessoas que estão lá fora, elas já têm uma carga espiritual pesada, elas já estão com seus problemas, né? E aí conflita com você, né, tá na luz, a pessoa tá na treva, e aí dá aquele conflito. E a gente começa a ter essas batalhas espirituais. Então a batalha espiritual ela é muito real, né? Nós temos um estudo, né, que eu vou trazer também, que vai ser específico sobre batalha espiritual. Ele é maravilhoso, eu adoro estudar sobre batalha espiritual. Mas aqui eu vou trazer apenas algumas pinceladas, porque é sobre um dos princípios, né? São 5 princípios, então esse é o quinto princípio. Você identificar que a batalha espiritual existe, ela é real. Você precisa, então, se fortalecer em oração. Como que eu venço uma batalha espiritual? Me fortalecendo em oração. Como que acontece isso? Quando eu identifico que eu estou com um conflito com determinada pessoa, com determinada situação, e eu já estou atuando, né, de uma maneira sábia, corrigindo, tendo empatia, tendo amor, né, tomando iniciativa, perdoando, fazendo todo aquele processo que a gente conversou. Mas eu entendo que há sim uma influência espiritual de potestades, há principados que se apoderam de pessoas que estão abrindo brechas para que o inimigo haja na sua vida. Então, o que acontece isso? Como que isso se dá? As pessoas agem de uma maneira errada e ali começa a existir o agir maligno, o agir de potestades, coisas ruins começam a acontecer, a pessoa começa a ter uma visão muito fechada, a pessoa começa a sentir raiva, começa a guardar mágoa, ela começa a potencializar os sentimentos ruins. E aí eu preciso atingir isso de uma forma sábia e de uma forma muito forte e determinante em oração. A oração, ela vai rompendo aquelas barreiras. A oração, ela vai dissipando aquelas trevas, ela vai quebrando aquelas correntes. E aí eu consigo, quando eu me aproximar daquela pessoa e eu for aconselhar ela, eu for exortar ela vai ter mais mansidão do que se eu não tivesse orado, para que ela não venha se irar contra mim.
Então a batalha espiritual, ela é forte, ela é real e ela acontece diariamente. Então você precisa estar preparado para vencer essa batalha espiritual. Você precisa estar alicerçado, você precisa estar firmado na palavra de Deus, nas armaduras de Deus. Lá em Efésios 6 fala sobre as armaduras de Deus. E aí nós precisamos estar firmados, né? Usando realmente as armaduras, né? Cingidos, né? O capacete. Precisamos estar realmente com a nossa mentalidade voltada para as coisas de Deus, a nossa mente muito forte, né? Alicerçada na palavra de Deus, e precisamos estar orando incessantemente. Então, quando você está com um conflito, uma batalha, né? Você precisa entender que existe ali uma batalha espiritual. Então, a nossa guerra, diz a palavra, que ela não é contra a carne, mas sim contra potestades e principados nas hastes celestiais. Então, nós precisamos nos fortalecer, precisamos estar embasados naquilo que Deus está nos entregando a cada dia. Nós sabemos que Ele vai à frente, né? E que Ele guerreia por nós, Ele luta por nós. E a nossa luta maior, ela é contra a nossa própria carne. Nós temos o sentimento muitas vezes, né? Quando alguém nos fala algo, o nosso primeiro ímpeto é nos defender, é rebater, é revidar. Não, não foi bem assim. Pá, 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 pá. Eu já quero dizer do meu jeito, né? Quando alguém nos dá uma crítica, né? Ai, tu é muito isso. Não, eu não sou, né? Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade às vezes de lidar com crítica, né? Então isso faz parte do meu perfil. Então é importante a gente também se conhecer, ter o autoconhecimento. E eu já fiz meu autoconhecimento, eu já sei como que eu sou, então eu tento trabalhar isso, né? Tento trabalhar. Então quando a gente recebe uma crítica, a gente se sente muito ofendido, a gente não gosta. E o nosso primeiro ímpeto é a gente se magoar, a gente se entristecer, a gente revidar. Isso é nosso. Então a oração, essa guerra espiritual, esse conflito, ele começa a usar aquela pessoa para fazer exatamente aquilo que nos atinge, exatamente aquilo que te enfraquece, aquilo que te tira, desestabiliza, e você já não tá mais na unção, já não tá mais ali, né, sendo aquela pessoa maravilhosa que tá, né, orando, buscando, não, você já tá querendo revidar. Então é porque é uma batalha espiritual. E aí, quando você se reveste em oração, quando você busca em Deus, quando você realmente se entrega, é a oração que vai te fortalecer. Porque somente nós termos consciência do que nós precisamos fazer não é o suficiente. Não é o suficiente porque às vezes não conseguimos dar conta. Ah, eu sei que eu tenho que perdoar. É uma decisão, é consciente, mas é a oração que nos faz permanecer naquela decisão. Entende? Então você precisa orar. A batalha espiritual ela é real, ela é muito real, tanto quanto as coisas terrenas que nós vemos, as coisas materiais. Então as coisas acontecem primeiro nas hastes celestiais, acontecem primeiro espiritualmente. Então por isso nós precisamos orar. Ora por aquilo que você quer, ora pela resolução desses conflitos, já começa a colocar Deus diante de tudo, já começa a quebrar correntes. A oração tem o poder de quebrar correntes e de amarrar e lançar por terra todo o mal que vem contra a sua vida. Então tome posse disso, desse poder, tome posse dessa palavra, né? E esses são então os 5 princípios básicos para que a gente possa ter uma vida evoluída, para que a gente possa administrar conflitos independente da sua natureza. Então, eu fico muito feliz de ter compartilhado aqui com vocês. Eu espero que tenha feito a diferença aí, que você tenha anotado, que você tenha realmente feito uma reflexão e que possa agregar na edificação da sua vida, da sua família, dos seus relacionamentos, da sua vida, do seu desenvolvimento pessoal. Certo? Então, vamos recapitular para a gente não esquecer nenhum? Vamos lá. O primeiro, então, dos princípios. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa, vai lá, vai à frente, perdoa, pede perdão, faz a pessoa pedir perdão. Quando você tomar a iniciativa, ela vai conseguir enxergar que ela precisa fazer algo, que ela precisa mudar.
O segundo princípio, examine a sua própria vida. Então, você vai fazer uma análise, uma reflexão, e você vai conseguir enxergar os pontos que você também precisa mudar, melhorar, saber lidar, saber jogar, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais maleável, não ser tão rígido com algumas coisas, e às vezes a gente precisa se posicionar, que as coisas estão acontecendo porque nós estamos de braços cruzados. Então, preste atenção nisso, se examine e comece a tomar as atitudes que sejam pertinentes. O terceiro ponto, corrija com um espírito de brandura e humildade. Então, sempre corrigir com o amor, né? O nosso princípio lá, a nossa essência, né? Amor. Nós somos amor, assim como Deus é amor. Então, corrigir com um espírito de brandura, com humildade, com mansidão, né? Saber falar para as pessoas é diferente, porque isso já faz parte da comunicação, né? E um dos problemas maiores entre relacionamentos é a comunicação errada, distorcida ou a falta dela. Então, isso é bem importante a gente ter uma comunicação eficaz, né? Vou trazer um vídeo aqui para nós também sobre comunicação, é um dos pontos que a gente pode aprofundar bastante, mas isso já é uma reflexão que a gente faz em relação a isso. A comunicação é bem importante. E aí a nossa correção, ela tem que ser com uma comunicação correta, uma comunicação que transmite amor, mansidão, paz. Não é aquilo que eu falo, mas é como eu falo, né? Às vezes eu corrijo meu filho de uma maneira que ele vem e me dá um abraço e um beijo, mas ele entendeu a essência do que eu quero falar, né? E se eu fizesse de outra forma, ele poderia ir para o quarto chorando, né? E quantas vezes a gente vê isso acontecer? E nós adultos não vamos pro quarto chorando, mas a gente começa a chorar por dentro. Então a gente precisa saber como a gente vai falar as coisas para as pessoas, para que não magoe, para que seja de uma forma branda, né? E para que Deus trabalhe naquela pessoa e ela comece a refletir: nossa, eu fiz isso mesmo, eu preciso ter consciência e mudar, porque olha como essa pessoa foi querida comigo, me corrigiu de uma maneira que realmente me fez eu me sentir bem, não me fez sentir mal. Então isso você precisa ter essa convicção, fazer as pessoas se sentirem bem. Qual é o sentimento que você produziu naquela pessoa? Se é algo bom, vai corrigir. Se é algo ruim, talvez não. Talvez ela não vai mudar e ela ainda vai ficar com raiva de você, certo? O quarto princípio, resolver conflitos protegendo o nome da pessoa, protegendo o nome do seu irmão. Protege, não expõe, né? Isso é bem importante também, nós falamos bastante sobre isso. Então, é bem isso. Não expor, não contar para os outros, não sair falando, né? Boca fora, né? Quer ver um exemplo básico? Quando um casal, né? Às vezes até namorados ou marido e mulher brigam, meio que separam, e aí falam horrores um do outro, horrores, expõem para todo mundo, botando a culpa no outro porque que não deu certo. Passa um tempinho e eles retomam e voltam, né? E aí? Como que fica? Você voltou com aquela pessoa que você difamou, que você falou horrores, e hoje você está com ela. Então fica feio pra pessoa que fez isso, né? Então protege o nome da pessoa, não expõe, não importa qual é o grau de relacionamento que você tem. E o quinto princípio, leve a batalha espiritual a sério. Nós vivemos uma constante batalha espiritual. Você vive uma constante batalha espiritual. Entenda isso. Mas pastora, eu tô sempre em guerra, então a minha vida é uma guerra. Ela é uma guerra, mas você já é vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então tenha certeza disso. Você vive uma guerra, mas você já é vencedor em Cristo Jesus. Então continue sempre orando, continue sempre alimentando ali a tua expectativa, a tua esperança, fazendo o certo e orando, dizendo: Deus, vai à frente. Deus, amarra as potestades, amarra esse espírito que está se levantando contra mim com contenda, com mentira, com fofoca, com briga, com desavença. Amarra, repreende. Usa esse poder e autoridade em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar contigo rapidamente e abençoar a tua vida. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, eu apresento agora diante de Ti cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada família. Pai querido, que esta mensagem, Pai, possa entrar nos seus lares, no seu coração, possa transformar vidas, possa transformar famílias, possa reunir, Senhor, harmonizar, Pai, os relacionamentos. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco agora diante de Ti cada vida que quer ser transformada, cada coração
coração que seja tocado, Pai, pela Tua palavra. Paizinho, abençoa poderosamente. Quebra agora todas as correntes, quebra agora todas as potestades, quebra agora, Senhor, toda desavença e que haja paz, harmonia e que a Tua graça reine neste lugar. Pai querido, eu te peço a Tua bênção e já te agradeço porque sei que receberemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe todas as pessoas para quem você compartilhar esse vídeo. E nós nos vemos num próximo momento, no nosso estudo bíblico, em nome de Jesus.